Olá, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Gente, você sabe como identificar se a autuação por excesso de velocidade está correta? Você sabe fazer o desconto da margem de tolerância que as autoridades são obrigadas a observar? Eu vou te explicar nesta aula exatamente isto. Veja, aqui nós temos uma multa de trânsito, eu digo multa porque já foi aplicado a penalidade, já foi imposta a penalidade e agora nós podemos chamar de multa. Lembrando que neste caso aqui cabe sempre um recurso direcionado à AJARE, só para relembrar. Ok? Então vamos lá. É uma autuação tipificada no artigo 218 do CTB, lá no inciso 2. E aqui nós temos a velocidade, que é o limite regulamentar da via, e a medição realizada e a velocidade considerada. Como que eu te explico isso? Veja, primeiramente, cabe a gente esclarecer que para que essa infração seja configurada, a infração por excesso de velocidade, deve obrigatoriamente ser realizado a medição por instrumento ou equipamento hábil a comprovar esta velocidade. Não pode ser realizado isto a olho nu. Esta previsão está lá na resolução 286 de 2011 do CONTRAN, que diz que é indispensável a utilização de equipamento medidor de velocidade para aplicar esta autuação, ok? E eu já volto lá para te explicar que nós estamos no anexo 2 da resolução 396 de 2011 que eu acabei de citar acima, que ele nos mostra uma tabela de valores referenciais de valores para que aquela infração lá prevista no artigo 218, que é por excesso de velocidade, seja aplicada. Então veja, aqui a velocidade medida em um caso prático de 27 km, a velocidade a ser considerada deve ser de 20 km. Logo nós temos descontado aqui 7 km por hora, ok? Só para que você tenha noção. E aqui ele vai, é o primeiro exemplo, mas você pode fazer uma verificação no caso concreto aí do seu exemplo e verificar a velocidade medida por quilômetro por hora e se foi observado a velocidade a ser considerado. Lembrando que para as velocidades medidas superior aos indicados na tabela, considerar o erro máximo admissível de 20% e o arredondamento matemático para se calcular a velocidade. Nossa, Walter, eu não entendi nada. Vou te explicar agora. Veja. Por exemplo, nas velocidades, de até 100 km por hora, ou seja, vai de 1 a 100, você deve fazer uma subtração. Todas as velocidades você faz uma subtração de 7 km. Então, se eu fui autuado numa multa que o local era permitido 60 km por hora e a velocidade considerada foi 67, deve haver uma subtração de 7 km, logo eu estou dentro da margem de tolerância. E evidentemente que eu não seria aí autuado. Até 100, lembrando. Agora, se a velocidade for aqui superior a 100 km por hora, ao invés de eu descontar 7 km, eu desconto 7%. Vou te mostrar o exemplo na prática como isso funcionaria. Veja, a velocidade regulamentada da via, no nosso exemplo aqui, é de 120 km por hora. A velocidade, a medição realizada fora de 165 km por hora. Se eu pegar 165 e fazer a subtração, diminuir 7%, eu terei aí algo em torno de 153%. Então, neste caso aqui, foi realizado aparentemente correto, se tivesse só isso para observarmos. Então, repetindo, velocidade regulamentar da via, 120 km por hora. A via permite que você transite em até 120 km por hora. A medição realizada para a aplicação da multa, observando o disposto na resolução citada, foi de 165 km por hora. O que eu faço? Como a velocidade aqui é superior a 100, se fosse 100, bastaria subtrair 7 km. Como a velocidade é superior a 100, eu vou subtrair 7%, porque é assim que manda a resolução. As velocidades de até 100, desconta-se 7 km. As velocidades superiores a 100 km, eu desconto 7%.
E aqui nós temos o exemplo para vocês verem. Compreenderam isso? Então observe essa situação, veja a velocidade regulamentar da via, que é a velocidade permitida, veja a velocidade que foi medida, a medição realizada, e aí você entra e faz essa subtração. Tudo isso está previsto na resolução 396 do CONTRAN. Estas eram as explicações da aula de hoje. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo com modelos de recurso com esses embasamentos defensivos para você ter acesso e utilizar caso seja do seu interesse. Um forte abraço para você, divulga esse vídeo para aquela pessoa que está precisando dessas informações e até o meu próximo vídeo.